Vem, seleção! Vem! Hoje iremos falar sobre ciência. A ideia aqui é falarmos sobre ciência. E eu gosto de trazer um tema que eu sempre acho muito interessante. É porque o nosso cérebro, ele nos engana. O seu cérebro te engana. Você se engana o tempo todo. E é muito legal quando a gente conhece os conceitos que mostram como somos enganados para a gente tomar mais cuidado quando isso ocorrer na nossa vida. Então é muito legal conhecermos esses conceitos científicos, como, por exemplo, o tema de hoje, que é o viés da seleção. A seleção natural. Não é da seleção. Não é da seleção natural. É, uma coisa que é importante... O viés da seleção qual? Brasileira? Ouviram do Ipiranga, né? Não é esse viés. Uma coisa que é interessante da gente sempre lembrar é que a gente tem uma ilusão criada pelo nosso cérebro, inclusive, de que o cérebro ele é um descritor da realidade, que aquilo que a gente está vendo e que a gente lembra é a realidade. Mas a seleção natural, ela não selecionou o cérebro no sentido de descrever aquilo que a gente está vendo. O nosso cérebro, ele, como todo o nosso corpo, ele foi selecionado para aumentar a nossa chance de sobrevivência. Então, aqueles padrões que foram evolutivamente selecionados, eles foram gerados, por exemplo, para a gente encontrar padrões. Quer eles existam ou não. Então eu olho para a natureza, eu olho para 2 triângulos e um meio círculo e eu vejo um rosto. Apesar de serem só 2 triângulos e um meio círculo. Por quê? Porque evolutivamente reconhecer rostos é importante demais. A gente é muito bom em reconhecer rosto. Nosso cérebro ele se desenvolveu muito bem. Exato. Se desenvolveu muito bem não para só isso. nós humanos, né? Toda a nossa linhagem. Primeiro que assusta primeiro, né? Se esconde primeiro, depois vai olhar. Porque evolutivamente falando, quem arriscou morreu. Isso. Né? Quem arriscou morreu, quem é mais cauteloso sobreviveu e aí esse tipo de característica vai passando adiante. Então, e isso faz com que o nosso cérebro gere esses vieses, esses caminhos que são mais fáceis e mais garantidos. Só que para a ciência isso não funciona. A gente é tão bom em ver rosto que apareceu 2 pontinhos e um traço, a gente vê um rosto. Exato. Aí a gente vê rosto de Marte, tira uma foto de Marte, o rosto de Marte. Porque a formação rochosa e a sombra que bateu fez uma silhueta que lembra... Naquela foto específica. Naquele momento, naquele horário, fez uma silhueta que lembra um rosto. Uma hora depois, a foto no mesmo lugar já não tem mais nada. E esse é o fenômeno, né? Carl Sagan já descrevia há muito tempo, né? O fenômeno da pareidolia. É que nem ver santa em janela. Exato, ou na torrada. Né? A mancha. Você vê uma mancha, vê uma santa. Cachorro também que tinha. Cachorro. É isso da gente. Todas essas imagens, formas. inclusive do cu do cachorro, estão na tela agora pra vocês verem. Exatamente. Você vai separar Clique no link para para ter vários cus de cachorro. Exato, com caras de pessoas, com Jesus. Com Jesus. Mas viés de seleção? Viés de seleção. Então, assim, esse foi só um exemplo para você ver como facilmente o seu cérebro te engana. Facilmente podemos ser enganados. E uma dessas enganações que ocorre com muita frequência é o viés da seleção. Quando você, baseado nos seus interesses, nos seus gostos, nas suas ideologias, seleciona aquilo que você quer e descarta todo o resto. Então é uma estatística falsa que você cria para você para se convencer daquilo que você já quer acreditar. Esse é o viés da seleção. E tem um exemplo muito interessante. Eu vou dar exemplos fáceis, mas um exemplo muito utilizado, que não é tão fácil, mas é muito interessante de ser conhecido, foi o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, muitos aviões eram abatidos, então rolou a ideia de que precisamos colocar mais blindagem. Reforçar os aviões. Reforçar os aviões. Então, juntaram um grupo de matemáticos para ajudar nessa blindagem, porque eles precisavam saber onde aplicar essa blindagem. Então, foi feita uma coleta de dados dos aviões que voltavam para os navios. E eles foram anotando durante semanas onde estavam as marcas de tiro. E esse é o resultado que vocês estão vendo. Esse gráfico mostra uma coleta a longo prazo dos locais onde os aviões sofreram avarias. E aí, baseado nisso, você que está assistindo, eu lhe pergunto, onde devem ser colocadas essas blindagens? Bem, geralmente a dedução lógica é onde tem mais tiro. Você pensa, onde tem mais tiro tem que colocar mais blindagem. Olha ali como é que tá cheio de pontinho vermelho. Vamos colocar blindagem onde tem tiro. Porém, você está caindo no conto do viés da seleção e, no caso, o viés da sobrevivência. Porque quando envolve gente morta ou viva, eles chamam até de viés da sobrevivência. É um outro nome que dão. Que você só está levando em consideração quem sobreviveu e descarta quem morreu. Isso é muito comum com cura milagrosa. Exatamente. Onde eu até... falei assim, nossa, olha só, esse remédio curou aquela senhora. Eu falei assim, mas e cadê as outras 47 velhinhas que morreram? 3 pessoas sobem no palco. Deus me curou dessa doença maldita. Aí você, nossa, poxa, né? 3
3 pessoas ali. Mas agora subam no palco as pessoas que morreram dessa doença maldita. Você vai ver que vai ser 1000 contra 3, né? Porém, essas pessoas não subiram no palco e você é convencido por aquelas 3. Isso pode ser um viés da sobrevivência. Você só levou em consideração quem sobreviveu. Que é o caso aqui, né? Que é o caso aqui. Por quê? Por que essas áreas, as áreas onde tem mais pontinho, é justamente as que não devem ser reforçadas? Porque esses aviões chegaram vivos. Esses aviões chegaram no navio. Vivos. Os que morreram... Foram os que tomaram tiro do resto. Tomou tiro... E afundou no mar e não participou dessa coleta de dados. Ou seja, onde tem as hélices, onde tem a cauda, foram justamente os aviões que levaram tiro nesse lugar e afundaram e morreram. Então, os que chegaram vivos é onde tem esses pontinhos, que é justamente o que você não precisa blindar, porque eles chegaram. Não é prioridade, eles chegaram. Então, você tem que blindar onde não tem pontinho. Se eles tivessem tomado tiro nos lugares que não tem pontinho, eles teriam morrido, sido abatidos e estariam no fundo do mar. E esses daí que sobreviveram foi porque não tomaram tiro nesses lugares específicos. Né? Isso é o viés da sobrevivência. Os lugares sem bolinha são os lugares importantes. E é legal você trazer esse tema, porque esse tema é um tema comum a pensamento científico e a desenho de experimento. Extremamente. É super contemporâneo o viés da seleção. É super contemporâneo. E é importante a gente entender que isso tem que ser levado em consideração em estudos científicos. Então aqui a gente está falando de um tipo específico de estudo científico, então a gente vai falar de 2 tipos de vieses, de um tipo de ciência que é a ciência observacional, que a gente está observando um fenômeno e pode ser até experimentalmente. Então, o que é esse tal de viés de seleção que você está falando? A primeira coisa que quem está assistindo precisa entender é que quando a gente faz um experimento, como por exemplo esse que a gente está fazendo um trabalho de observação, a gente está selecionando uma amostra. Então, essa amostra que você está selecionando, por isso que chama de viés de seleção, ela tende a ser uma representação daquele todo que você está considerando. Então, por exemplo, eu vou fazer um estudo de um remédio. A hora que eu estou selecionando pacientes para esse estudo, eu tenho que levar em consideração o que a gente chama de viés de seleção. Como assim o viés de seleção? Então, eu vou dar um exemplo. Tem alguns trabalhos muito clássicos que foram feitos com remédios ou com tratamentos psicológicos que são feitos com alunos da faculdade de Harvard, certo? Então eu vou fazer um trabalho de psicologia, eu preciso de um objeto de estudo, eu vou pegar e vou selecionar alunos da faculdade de Harvard para fazer esse estudo. Por que isso tem que ser considerado viés de seleção? Porque os alunos da faculdade de Harvard não representam a população daquele lugar que a gente está falando. Eles são um grupo muito seleto. Muito seleto. E aí você vai ver características, por exemplo, na década de 70, que tem muitos estudos de psicologia dessa época. 80% dos alunos que entravam em Harvard eram homens. 90% dos alunos que entravam em Harvard eram brancos. E aí você vai pegando essas características e a hora que você vai fazer a seleção desses estudantes para fazer esse trabalho, você já está fazendo uma seleção da seleção. Então você tem que ter noção da hora que você está fazendo esse trabalho, que esse dado que você está obtendo não necessariamente é representativo daquela população, daquele local que você está falando, certo? Então o viés da seleção é quando você está fazendo a sua amostragem e por uma característica do jeito que você está fazendo essa amostragem, você não está representando aquela população de maneira geral, de maneira correta. Então você, por exemplo, quero fazer um trabalho com um remédio. Para eu saber se esse remédio funciona ou não na população inteira do mundo, eu deveria fazer uma amostragem sorteando pessoas no mundo inteiro, entre 8 bilhões de pessoas. Eu vou sortear 10 mil pessoas para fazer esse estudo. Só que isso é difícil, isso é impossível de fazer. Então, o viés de seleção é aquele viés que está ligado a como você selecionou, escolheu os objetos de estudo que você está estudando. Nesse caso aqui, o viés de seleção do avião é que você não pegou todos os aviões. Você pegou aqueles aviões que voltaram depois de uma missão. Esse dado, ele é enviesado para aqueles aviões. Você não está vendo a amostra inteira, você está vendo uma parte daqueles caras que estão naquela jogada. Por que o viés de seleção é fundamental? Porque se você pega, por exemplo, remédio. Sim.
a maior parte dos remédios que a gente toma foram testados ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então, qual que é o viés de seleção que você tem para esse dado? Aquele remédio funciona daquele jeito naquelas pessoas. A hora que eu venho para a América do Sul e coloco esse remédio para funcionar, os resultados não batem com aqueles que eu tô usando lá. Por quê? Porque a população da América do Sul é diferente da população de lá. Entendi. E o trabalho não é representativo do mundo todo porque eu tenho um viés de seleção naquele trabalho. Porque as informações que eu levantei não consideraram, por exemplo, a variabilidade genética da população daqui. Não consideraram, por exemplo, o tipo de vida das pessoas que vivem aqui. Não consideraram, por exemplo, o clima que a gente tem aqui. Então, a hora que você pega o dado que foi feito lá na França para a população francesa do funcionamento de um remédio de coração, a hora que eu vou extrapolar isso para outras populações, isso tem um problema, porque eu não considerei as características dessas outras populações. E isso é um viés de seleção, na escolha do dado que eu vou coletar. Por isso, a importância de um artigo científico que fez esse estudo, a fase de experimentação e análise, porque onde eu quero chegar? É muito fácil a gente se enganar baseado no viés da seleção. Por exemplo, quando alguém fala, vou dar um exemplo mais esdrúxulo, passei pasta de dente na cabeça e a dor de cabeça passou. E aí você, então pasta de dente resolve dor de cabeça. Não, então esse é um outro tipo de viés. Isso não é um viés da seleção? Não, isso é um viés de confirmação. Esse é o viés da confirmação. Esse é o viés de confirmação, que você fez alguma coisa e aquilo confirmou a impressão que você tem. A impressão que eu tive. Isso, a impressão que você teve. Agora, o mesmo exemplo parecido. Tô gripado. Tomei cloroquina... E melhorou. Isso também é viés de confirmação. Logo, a pessoa chega à conclusão que aquele remédio resolveu. Toda vez que eu uso a blusa verde, o time ganha. Isso. Isso é viés de confirmação. A minha cueca vermelha faz o Flamengo vencer. Porque o seu cérebro ele vai esquecer todas as vezes que isso não aconteceu e quando acontecer ele vai falar, viu? É isso que acontece. Isso é viés de o exemplo da mãe que você falou, que a mãe sempre fala que... leva o guarda-chuva que vai chover, o dia que chove você fala, minha mãe faz previsão do tempo. Mas os outros 10 dias que não choveu, você descartou isso. Isso é viés de confirmação. Ficou carregando o guarda-chuva inútil. O viés de seleção é assim, eu vou fazer um trabalho com depressão. Tá. Eu quero fazer um trabalho com depressão e o efeito do exercício na depressão. Aí eu vou montar o grupo que eu vou fazer o tratamento e o controle. Aí eu escolho homens de 35 anos para fazer esse trabalho. Tá. Aí o meu resultado diz, exercício cura depressão. O seu resultado não diz exercício cura depressão. O seu resultado diz exercício cura depressão de homens de 35 anos. Por quê? Porque você tem um viés de seleção na escolha de quem está participando daquele experimento. Para eu eliminar o viés de seleção, e aí filosoficamente, existem filósofos que dizem que é impossível eu eliminar o viés de seleção, o que eu precisaria fazer era pegar uma amostragem real de cada pessoa da população brasileira. Então, na população brasileira, quantos são homens, quantas são mulheres, qual é a idade de todo mundo, qual é a cor de todo mundo, qual que é o viés econômico que eu tenho de todo mundo, todas as variáveis, considerar todas essas variáveis e, dentre essas variáveis, escolher quantos de cada coorte dessa eu vou escolher e sortear essas pessoas ainda. Ok. Então, o viés de seleção está muito mais ligado a como eu vou montar o meu experimento e quem eu vou escolher para participar do meu experimento do que é o resultado propriamente dito. E aí tem uma coisa que é muito legal de ciência. Tem duas maneiras de você resolver o problema. A primeira maneira é você tentar diversificar o seu estudo o máximo possível. Então eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente na pandemia. Você tem a vacina, qualquer vacina. O que eu faço? Eu não faço um experimento na Inglaterra. Eu faço experimentos no mundo inteiro. Porque pode dar variações. Então vai ter experimento na Inglaterra, vai ter experimento no Brasil, vai ter experimento na Tailândia, vai ter experimento na França, vai ter experimento na Austrália. Todos os experimentos iguais, todos os experimentos tentando pegar a maior variabilidade de dados possível. Depois eu junto tudo isso para ter um conjunto de dados só. Tá. Então o que eu faço? Eu faço um esforço gigantesco para tentar coletar toda a variação. Faz sentido isso? Sim. A segunda saída é... eu deixo claro o meu viés de seleção.
Ah, tá. Você E deixa. eu falo, eu ó, testei com esse grupo aqui. Exato. Se você quiser testar com o seu grupo, você testa. Tá. E aí eu usei esse método. Se você testar com esse grupo e eu testei com esse, se a gente usar o mesmo método, eu consigo comparar os resultados. Aí eu posso fazer, por exemplo, uma meta-análise, eu vou juntando... Isso é meta-análise. A meta-análise é uma análise de análises. Sim. É quando eu pego dados de diferentes estudos e construo um estudo novo. Vários resultados e faz um estudo em cima desses E faço um resultados. estudo em cima desses Perfeito. resultados. Então, o que eu falo pra você? Eu falo, eu fiz um estudo com exercício e depressão aqui na Universidade de Harvard e me mostrou que pros meus alunos com essa faixa de idade, com essas características, foi positivo. E aí fizeram na Índia, fizeram no Brasil, Fizeram em tal lugar. E aí você pega todos esses, E aí eu resolvo olha de cima. e falo assim, beleza... Parece que, independente de onde eu tô fazendo, independente da faixa econômica, o resultado parece ser o mesmo. E a meta-análise passa mais credibilidade. Na verdade, meta-análises, elas não trazem credibilidade. A meta-análise, ela só vai juntar tudo e ver se, dentre essas coisas, eu acho o mesmo padrão. Tá. Por que a gente tem que tomar cuidado para falar de meta-análise? Meta-análise é só um método estatístico. É juntar tudo que a gente já sabe. É o que Isso. o pessoal chama de estado da arte. É isso. Eles juntam tudo que a gente já sabe sobre aquele assunto e compilam e falam, ao invés de pegar um artigo aqui, junta tudo e vê. A meta-análise não está fazendo um novo experimento. Isso. Está Sim. fazendo uma revisão bibliográfica. Mas isso não aumenta a confiabilidade? Só que o cuidado que você tem que tomar a gente tava conversando ali fora, de cherry picking. Dá para eu escolher, antes de fazer a meta-análise, só que aqueles artigos que eu quero que... teria que, o melhor seria que fosse todos os artigos. Então, e não os que eu quero Exato. pegar. Então a meta-análise por si só, ela não é boa. Ai, a meta-análise meu Deus do céu. só é boa se os artigos que ela usarem forem bons. Se for bem feito. Se for bem Tem que ser feito. bons artigos. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Não, eu usei uma meta-análise. Tá, isso não é suficiente. Ela é representativa. Nem todos os artigos Exato. são bons. Exato. O cherry picking É você escolher só aquilo que você... só aquilo que bate com aquilo que eu já tenho interesse. É o viés da seleção. Não, o viés da seleção tá ligado ao método de escolha de qual é o seu objeto de estudo. Mas Tá bom. o cherry picking não é um certo tipo de viés de seleção? Porque você tá selecionando as cerejas que estão vermelhinhas. O cherry picking, ele não tem o nome de viés de seleção, porque o viés de seleção tá ligado ao método de cherry picking mesmo. Entendi. Cherry picking acontece, e a gente tava dando ali fora o exemplo da Bíblia, quando você escolhe só aquilo que responde o que você quer que responda. O viés de seleção é uma coisa de método mesmo, de método de pré-escolha. Então, o cherry picking é um restaurante self-service. Eu só vou pegar aquilo que eu gosto você gosta, e descarto todo o resto, nem vou lembrar, nem sei, e tenho raiva de quem sabe. E aí você finge que ele não existia no buffet. Você finge o resto não existia. Você finge que não tinha no buffet. O viés de seleção, ele tem uma definição de metodologia científica mesmo, de estatística. Tá. Então o viés de seleção é você entender que a sua amostra, ela é sempre enviesada de acordo com os parâmetros que você escolheu para fazer aquela amostragem. Então, a hora que eu escolho o meu objeto de estudo, eu vou falar assim, então eu vou fazer, voltando aos alunos de Harvard, eu vou fazer com os alunos de Harvard, se eu sair de Harvard para a mesma cidade, se eu for para Boston, eu tenho uma variedade de pessoas e de situações diferentes do que eu tenho em Harvard. Então, eu precisaria fazer em Boston para ver se o resultado é o mesmo ou não. Fez sentido? Fez sentido. Aqui, no caso do avião, é perfeito. O seu viés de seleção tá ligado aos aviões que chegaram. Você não tá trabalhando com todos os aviões. Foi ignorado um outro grupo e aí deu um resultado. Se você não tomar cuidado, o seu resultado pode ser não correto. Então você tem que tomar cuidado. Então é importante a gente entender isso pra gente não cair no conto do viés da seleção ou no viés da confirmação, que a gente falou também, pra gente não cair nesse conto. E aí tem um outro que eu gosto bastante nessa mesma lógica, que é o viés da informação. Tem um viés da informação? Que é o seguinte, o viés da informação tem vários exemplos, mas tem um exemplo que ele é bem fácil de entender. Você já ouviu falar em trabalho duplo cego? Já. O trabalho duplo cego é aquele em que o paciente não sabe se está tomando o remédio e o médico que está aplicando o tratamento também não sabe que está tomando o remédio. Só para dar um contexto, porque às vezes o médico está fazendo um experimento, aí ele fala, toma essa pílula que é para melhorar isso. Aí existe o psicológico, a pessoa que fala, eu estou tomando uma coisa, então eu estou melhor sim, doutor. O paciente pode passar informações erradas na coleta de dados pelo efeito psicológico. E tem outra coisa também que pode acontecer, que os caras perceberam, que se o médico soubesse a pessoa tá tomando o tratamento ou o controle, ele pode influenciar. Ele trata diferente. Ele trata diferente. Então existe uma forma aleatória. O paciente não sabe se tá tomando uma pílula de farinha ou se a pílula realmente que está sendo testada para não ter esse viés. Mas o médico também não pode saber. Então, olha só que maluco. Isso é o duplo cego. Isso é o duplo paciente cego, não tem dois sabe. Cegos. Isso.
Isso. O Você tá paciente tomando não a saber pílula certa ou não, e o médico também não sabe pode se saber. aquele paciente tomou a pílula que certa aí ou ele não. trata todo mundo Porque igual. ele trata todo mundo E aí igual. depois revela quem tomou o quê. Isso, exatamente. Pra não ter É que nem aquele jogo do influência. detetive, que você tinha o confidencial no meio, e só no final do jogo que você abre, foi o Coronel Mostarda com o exato. cano na sala de jogos. Porque se você não fizer desse jeito, o viés de quem tá aplicando. Quem tá aplicando começa a tratar diferente quem... Por exemplo, você é um paciente com câncer. Sim. Se eu soubesse você tá tomando placebo ou remédio, eu te trato de maneira diferente. Eu vou te dar o remédio com aquela cara de, nossa, você tá fudido, porque você tá tomando farinha. Não, e também um médico de má fé. Que pode estar sendo, sei lá, subornado por uma Também. empresa que, olha, eu Perfeito. quero que esse resultado dê o que eu quero. Então- Mas o médico fala, mas eu nem sei quem tá tomando X e Y. E olha o conceito do nome do viés. A informação é tão poderosa que ela afeta o resultado do experimento que você está montando. A informação de você estar tomando o remédio ou não, ela é tão poderosa que ela gera um viés. Ela gera um viés em quem? Em todo mundo que está participando. Pode ser a pessoa que está coletando a informação ou pode ser o paciente. Então você é o paciente. Sim. Você sempre vai achar que você está tomando remédio. Eu te contando ou não. Você fala assim, se é o de farinha ou se é o verdadeiro? Você sempre vai achar que você vai melhorar. Eu sempre tô achando que eu tô tomando verdadeiro. Isso. Por quê? Porque eu não consigo tirar isso de você. A única maneira de eu tirar isso de você é se ninguém tiver a informação do que você está tomando. Porque a informação, ela é poderosa. Eu não consigo evitar o seu sentimento de que está Se eu sendo tiver tratado. informação que, ó, esse remédio é pra melhorar isso, Isso. eu posso ser influenciado e falar, Não, é melhorou. diferente. É diferente. Você tá tomando remédio pro câncer, Tá, certo? certo, Só que você não sabe se é o remédio ou se é a farinha. certo. Se eu não te contar nada, você sempre vai acreditar que tá tomando remédio. Então Tá. eu tô lá, te dei o remédio. Você foi lá e tomou. Aham, Se eu te falar que é farinha, isso é negativo. sim, Se eu te falar que isso é o remédio, é positivo. sim. Então o que eu faço? Eu te mantenho no escuro. Por quê? Porque se eu te mantiver sem a informação, Isso não vai influenciar. você sempre vai reagir da mesma maneira, achando que você tá tomando remédio. Tá. Agora, se você tiver a informação do que você tá tomando remédio ou farinha, isso tem um efeito positivo ou negativo. Tá, entendi. E a mesma coisa o médico. Se o médico tiver a informação do que você está tomando, ele vai influenciar em você. Isso é o viés da informação. Esse é o viés da informação. Quando você Então o que sabe eu faço? o que tá tomando, se é farinha ou não. Isso vai Isso. influenciar na resposta que eu vou dar no questionário. Exato. E que o médico também te influencia. Então, Sim. olha como eu elimino o viés da informação. Eliminando a informação. Tá. Você não sabe o que você está tomando e o médico que está te dando o remédio também não sabe o que bem está da te dando. pesquisa. Pro bem da pesquisa. Entende quantas etapas? Eu não sei se está muito misturado para vocês, mas o que a gente está falando aqui é exatamente todas as etapas que existem, da ideia do remédio até ele chegar no balcão de farmácia. A gente está passando por todas essas etapas Eu aqui. tenho que resolver o viés de seleção. Depois eu tenho que resolver o viés da informação. É a pirâmide das evidências, não é isso? É. São as etapas que existem até um remédio realmente ficar... o carimbo de que é seguro e chegar no balcão. Isso é só um exemplo das etapas que existem. Por exemplo, fazer uma vacina passa por essas etapas. Sim. E a ideia é mais ou menos o seguinte, que é o que eu costumo falar. Eu acho que foi o que você falou no começo também. Né? A gente tem um cérebro que evoluiu para funcionar de maneira intuitiva. Isso. Só que o mundo não é intuitivo. Não. O universo não é intuitivo. Nós somos uma gigantesca bola flutuando no nada ao redor de uma bola de energia maior ainda que está flutuando no nada. Com um monte de bicho assim. Ai, meu Deus! O mundo não é intuitivo, Perfeito. só que o nosso cérebro é. E aí é por isso que para nós, a nossa concepção, a Terra é plana, de observacional a Terra é plana. É o Sol que gira em torno da Terra, né? Assim, tudo foi feito para nós, porque nós somos humanos, então a gente enxerga um mundo feito para nós, nós como sendo uma espécie especial. E então a maneira como a gente encontra na ciência de trabalhar, que aliás para mim é o mais bonito do método científico, foi a gente perceber e ter noção desses vieses e fazer o possível para minimizá-los. Zerar a gente não vai conseguir Exato. nunca. Mas a gente não pode usar isso como desculpa para, então foda-se, eu vou fazer de qualquer jeito. Né? A gente tem que tentar minimizar esses vieses, isso daí em todas as ciências, inclusive. Ciências humanas, ciências experimentais, ciências históricas, ciências biológicas, tudo, ciências exatas. Todas a gente precisa minimizar os nossos vieses, tendo consciência de que eles não vão sumir, mas
pelo menos deixar eles influenciarem o mínimo possível. A gente não pode deixar de lutar contra eles. Sim. A gente tem que lutar contra esses vieses, porque é um jeito que a gente tem de ter um resultado mais confiável. O método científico foi a ferramenta criada para filtrar todas essas nossas intuições para trazer um caminho mais confiável. E uma coisa que é interessante, complementando o que o Pirola falou, no começo lá do método científico, você tinha a ideia de, então, vamos desenhar experimentos perfeitos que não tenham nenhum tipo de viés. Esse foi um engano, porque o bom cientista hoje, ele luta contra isso, ele desenha experimentos contra isso, mas ele tem plena consciência de que ele tem influência na pesquisa que ele está fazendo. E que daqui 10 anos alguém pode chegar e falar, cara, ele não percebeu isso, que ele tinha mais esse viés aqui. Então essa pesquisa também foi enviesada, não é na má fé. O cara fez, não observou que havia aquele viés, né? Porque não era intuitivo. Nem sempre é má fé. Exatamente, não era intuitivo. Aí daqui 10 anos alguém fala, mano, ele não percebeu. Ele não percebeu que a coleta dos dados que ele fez foi uma coleta enviesada. Sim. Refaz o experimento, o resultado pode ser outro. E uma coisa legal que a gente pode dizer também é que nos últimos tempos a gente tem tido uma revolução na ciência. Porque uma coisa que sempre foi um limite real é a nossa capacidade, inclusive, de analisar dados. Então você pega, por exemplo, o que eu disse pra você? Que o jeito ideal de fazer uma pesquisa de remédio é eu trabalhar com milhares de pessoas. Agora na pandemia, a gente está na fase 4 da vacina, na fase 5 da vacina, que é estudos de tempo real. Eu estou trabalhando com bilhões de pessoas que foram vacinadas. E o nosso cérebro ele não consegue entender esses grandes números. Então, você tem uma revolução, inclusive, nessa visão que a gente tem dos dados e desses vieses, a partir do momento que você começa a colocar um poder computacional gigante na análise desses dados. Por quê? Porque você consegue enxergar coisas, achar padrões reais que a gente não é capaz de achar. Então você pega, por exemplo, nos últimos 10 anos, o uso de inteligência artificial nesses trabalhos ele tem sido gigante. Por quê? Porque você treina a inteligência artificial para pegar conjuntos gigantescos de dados e achar padrões que a gente não consegue achar. Mas mesmo no uso dessas ferramentas, esse tipo de viés tem que ser incluído. Então você pega, por exemplo, o sistema de saúde inglês. Eles têm dados desde a década de 60 da população inglesa inteira. São milhões e milhões de pessoas analisadas em relação a dezenas, centenas de parâmetros. Mesmo nesse caso, a hora que eu acho um padrão, ele não necessariamente é um padrão que encaixa para o Brasil. Porque você tem um viés de seleção da população inglesa que tem acesso ao sistema de saúde desde a década de 60. Esse viés não é o nosso viés. Não são os nossos dados. É a seleção para aquelas pessoas naquela condição que elas estão vendo. Por isso que é importante também fazer aqui. Por isso que é importante fazer a gente ter os nossos dados para ver se bate, se não bate, a diferença que existe, porcentagem. Perfeito. Ok. Que daí a gente consegue comparar. E se você quiser aprender sobre análise de dados, não esquece que sempre tem a Alura, que é a patrocinadora desse vídeo que está aqui hoje, que dentre outras coisas, dentre as linguagens de programação, edição de vídeo, dentre os programas de gestão, a gente lá na Alura também tem os programas de data science, de inteligência artificial, de análise de dados, linguagens específicas como R e Python, para te ensinar a criar as ferramentas que a ciência tem usado e que outras empresas têm usado para analisar esses dados. Imagina aprender programação de graça. Ainda mais usando as ferramentas, usando o Gemini do Google. É isso que você vai ter na Imersão Dev Backend da Alura. São 5 dias de aulas exclusivas para quem busca consolidar os seus conhecimentos em programação back-end. Então é muito legal. Faz a sua inscrição no link que está aqui embaixo, ó, alura.tv/os 3 elementos, _imersão, _back, _end, e você vai ter acesso a 5 dias de graça desse curso incrível da Alura. De graça mesmo, hein? Clica no link que tá aqui na tela. Valeu e volta pro seu vídeo que tá legal demais. No mundo moderno, a gente começa a ter o volume de dados tão grande que a gente começa a falar assim, ó, eu não preciso mais fazer amostragem. Eu não preciso ter viés de seleção. Eu trabalho com todo mundo. E olha que maluquice de mudança que a gente tem. Eu trabalho com a população inglesa inteira, não preciso mais trabalhar com um grupo de
pessoas dentro da Inglaterra, ou com um grupo de pessoas dentro do Brasil. A gente tem o SUS levantando informações e isso permite que a gente tenha uma quantidade de dados muito grande para achar esses padrões. Você estava falando de má fé, né? Quer dizer, a gente estava comentando de má fé. Má fé nem é o maior dos problemas. O maior dos problemas que a gente tem na ciência é um outro viés que a gente acabou não falando, que é o viés do comprometimento. Também. O viés do comprometimento é a pessoa passou a vida toda defendendo uma ideia. Se ela encontra dados que desprovam essa ideia, mesmo de maneira inconsciente, ela vai descartar esses dados porque ela tem um comprometimento muito grande com aquela ideia que ela defende há muitos anos. Então, isso pode acontecer, aliás, isso acontece com muita frequência, né? Você não quer abrir mão das suas ideias prévias e, portanto, muitas vezes o resultado, entrando em conflito, você analisa esse resultado de uma maneira enviesada porque você está comprometido com aquele resultado. 30 anos que você enxerga o mundo de uma maneira e, de repente, você tem que enxergar de outra. Exatamente. Isso é uma coisa que o pessoal... Acho que era o Thomas Kuhn, né, que tinha falado, né? Que às vezes você precisa deixar o cientista morrer, né, ou aposentar, e os próximos é que vão pegar, pessoas menos comprometidas com essas ideias vão pegar e falar, mano, ele não viu isso. Às vezes ele não viu. Às vezes ele não percebeu, não é nenhuma questão. Teve uma discussão que eu vi uma vez no museu que é muito interessante, que estavam falando sobre o Charles Darwin e todas as evidências de evolução que ele coletou, que ele narra exaustivamente e em detalhe no Origem das Espécies, assim, cada uma das evidências, em craca, em pomba, em planta, em besouro, em tentilhão e não sei o que lá. Ele vai narrando todas as evidências, não sei o que. Essas evidências que o Darwin coletou, que são tão óbvias para nós que tem a ver com a seleção natural, né? Se você pegasse uma pessoa do tipo o próprio Owen, ou, sei lá, o Barão de Cuvier, que vieram antes, né? Ou no caso o Owen, que não era um evolucionista nos padrões darwinianos, eles pegariam as mesmas evidências e usariam para corroborar a criação, por exemplo. Perfeito. Dariam um jeito, entendeu? Por quê? Porque tinha o viés da percepção prévia. E isso daí é o comprometimento com as ideias que você já tinha. É delicado, né? Porque quando bate com a sua ideologia, né? Quando a ciência, quando o resultado vai de frente com a sua ideologia, com as suas virtudes, você entra num dilema. E um dilema, às vezes, inconsciente, Exatamente. né? De você ignorar, às vezes, o resultado e priorizar. Aí que é o viés da confirmação, que você só pega Isso, aí você prioriza aquilo que prioriza... Ou cherry picking, você só vai escolher aquilo e às vezes você nem precisa selecionar. A interpretação do resultado é uma interpretação que você fala, mano... Da onde ele tirou isso? Mas o cara conseguiu dar nó em pingo d'água para interpretar os dados de uma maneira que corroborassem o que ele já pensava. E a importância com o passar do tempo da criação na escadinha das testagens, né, a inclusão do duplo cego, que é uma forma de evitar com que ideologias, virtudes, gostos pessoais interfiram em resultados de teste. A gente só precisa lembrar, quando a gente fala de duplo cego, que não dá pra fazer duplo cego com tudo, que duplo cego é um tipo de experimento que você faz numa situação muito específica. Criação de medicamento, por exemplo. Medicamento, de vacina ou teste de comida. Você vai fazer alguns trabalhos em paleontologia que são incríveis, você não vai ter duplo cego ali. Você vai fazer trabalhos de ecologia que são incríveis, você não vai ter duplo cego naquele trabalho. Mas tem uma coisa super importante pra gente dizer, que acho que a gente pode... Até dá pra bolar uns duplo cego louco. Dá, mas é pra coisas muito específicas. Depende do caso, né? Mas tem uma coisa que as pessoas que estão assistindo, que a gente repetiu isso aqui 200 vezes e a gente vai falar isso aqui mais 200. É por essas razões, é por esses vieses que a gente diz que não existe ciência neutra. Porque a ciência é feita por pessoas. Eu não consigo desvincular um trabalho científico de quem fez aquele trabalho científico. A pergunta que aquela pessoa está fazendo é influenciada pela história dela até ela virar cientista. O método que ela está usando é influenciado pela formação dela como cientista. Então eu não consigo olhar para um trabalho científico e falar assim, ó, esse trabalho ele é 100% neutro. O que os filósofos discutem é que se você pegar o corpo científico ao longo da história da ciência, feita por pessoas e tudo mais, existe uma tendência da gente estar chegando cada vez mais perto da realidade. Mas eu não consigo pegar um trabalho e falar, esse trabalho que o Pirula fez não envolve o Pirula. Porque envolve. Mas de qualquer forma, a história do o Pirula. método criado para utilizar o trabalho do Pirula, o método de filtragem que ele tem que passar, ajuda
a diminuir ajuda a diminuir as suas virtudes pessoais. É a eterna tentativa de minimizar nos resultados. isso. Exatamente. Mas a gente tem que ter consciência de que é minimizar. Sim. Não eliminar, não desaparecer. Sim. É essa consciência que é muito importante para as pessoas. Porque senão a pessoa que vai vir daqui 10 anos analisar o seu trabalho não vai ter motivo para analisar. Ela vai chegar e falar assim: ele já fez o duplo cego lá atrás, então não precisa. Não. Vamos ver se ele fez direito, vamos ver se não rolou alguma coisa. Nesse caso é importante a quantidade de artigos rumando para o mesmo lugar. Exato. É fundamental. Não é só de um, mas tem 200 cientistas aqui que fizeram 2 mais 2 e deu 4. Exatamente. Por isso todo mundo deu 4. Logo, tem uma probabilidade grande, porque um cientista era da Inglaterra, o outro era do Brasil, o outro era da Ásia, e todo mundo chegou que 2 mais 2 é 4. E é por isso que é tão importante que todos os países tenham condições de fazer ciência. É importante que todos os países despendam dinheiro e tenham e valorizem os seus profissionais da ciência, né? A gente fica chateado com os países pobres, porque os países pobres não têm grana para ficar despendendo com ciência e nem condições, às vezes até know-how, né, para conseguir fazer certas coisas. Mas porque a gente fica pensando, quanta pesquisa a gente não está perdendo porque não está fomentando esses países, né? Mas isso é aquela coisa importante, né? Porque aí quanto mais pessoas de diferentes lugares repetindo os mesmos experimentos ou analisando os mesmos dados podem chegar a conclusões diferentes, que depois de 30, 40 anos a gente pega, junta tudo, faz uma meta-análise bem feita. E aí quando você vai olhar, você vai falar assim, olha que louco. A gente conseguiu chegar naquela conclusão. A gente está sempre colocando tijolinhos na ciência que você só vai ver o muro daqui 40 anos. E você essa só vai ver o muro daqui 50 anos. É a Estrada das Peças Douradas, que é o livro que eu quero fazer. Esses tijolinhos, que é esse conhecimento que nasce, eu faço uma analogia que é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça da realidade em que viemos, que explica a realidade que viemos, que vai fazendo uma estradinha de um caminho seguro a ser guiado. Um tijolo é muito pequeno. Você tem que juntar 40 anos de gente pondo tijolinho para fazer e chega lá na frente, está em desenvolvimento. Que é onde estamos hoje. É uma estrada que está em obra. Exatamente. E tem um exemplo, só pra gente... Ano que vem vai ter esse livro. Que é mudança climática. Então eu posso falar pra você assim, Carlos Ruas, tem um pesquisador lá nos Estados Unidos que falou que o clima tá mudando e que tem influência do homem. Aí você vai me falar assim, mas Emílio, esse cara aí, ele tem o interesse dele. Esse cara aí, ele não é isento no trabalho dele. Só que aí tem outra coisa que eu tenho que te explicar. A maior vontade do cientista é desmentir o amiguinho. O sonho do cientista é desmentir o amiguinho. Não tem nada que dá mais prazer no cientista do que espinafrar um colega. Isso. E não existe união entre os cientistas. Os caras não se gostam. E a hora que você começa a ver... É até na Olimpíada. Por isso que infelizmente é assim, por isso que funciona. É porque um detesta o outro e fala, vou falar mal dele. Vou acabar com ele. Quer provar que eu tô errado. Isso. Vou fazer o mesmo teste aqui e você vai ver. Droga, cheguei no mesmo resultado. É isso. Né? E aí você pega o cara fez estudos lá nos Estados Unidos, tem um cara aqui no Brasil que fala assim, não, aquele cara lá tá errado. Aí ele repete o experimento, vou mostrar. E aí dá o mesmo resultado. E aí dá o mesmo resultado. E aí dá o mesmo resultado. Aí você pega 40 anos de trabalho de mudança climática, todos eles mostram que o planeta tá esquentando e 97, 98% dele, 99% deles apontam para a influência do homem. E de um monte de gente que não tá combinando. E de um monte de gente que cada um tem a sua agenda. E de um monte de gente que cada um tem o seu viés. E de um monte de gente de vários lugares do mundo. Então, se você tá pegando esse grupo de pessoas que cada um tem o seu viés, cada um tem o seu... Mas a hora que você vê na conclusão de todo mundo é meio que a mesma, você pode falar assim, olha, gente, é muito provável que essa mudança climática que a gente está vendo tem uma influência do homem. Porque os viés estão se anulando. Eu não posso dizer que todo mundo, que um cara dos Estados Unidos, um cara da Europa, um cara da Ásia, da China, um cara do Vietnã, um cara de Cuba e um cara do Brasil tem os mesmos vieses, as mesmas influências, tem o mesmo tudo. Então a gente está chegando cada vez mais perto daquela realidade que a gente tá vendo. Os artigos que tinham buracos ou ruins. Minoria muito pequenininha. E essa minoria acaba sendo descartada. Isso. E aí entra uma analogia que eu queria fazer, porque a pessoa que não entende de ciência abraça a minoria. O ser humano gosta de torcer pro time mais fraco. Gosta de torcer pro Davi.
contra o Golias, contra o Isso. gigante. A gente prefere... A gente aprendeu isso em filme da Sessão da Se o Tarde. 15 de Piracicaba jogar com o Barcelona, mas, porra, é o 15 de Piracicaba, é brasileiro, porra, vamos lá, vamos vencer o Messi. Então a gente tem mania de torcer pro menor, pro mais fraco ou pra minoria. E na ciência, no caso da ciência em específico, o resultado da maioria que é o caminho mais seguro. É assim, se alguém ali na minoria tiver um ponto diferente, os outros vai ter que ser testado para ver se isso realmente funciona. Aí você substitui o paradigma. Exatamente. Mas a pessoa aí tem a minoria que estar certa. mas ela tem que estar certa, a minoria vai virando maioria. Mas não é torcida. Então tem que tomar muito cuidado na ciência, porque é exatamente o contrário. Quando você começa a entender ciência, você entende o poder que é a maioria dando o mesmo resultado, que é o caminho mais seguro, e não a minoria. E as pessoas... Só que essa minoria é um pouco barulhenta, às vezes. É barulhenta e a pessoa fala, viu, é o cientista de estimação. Exato. E vem uma coisa que é o que a gente chama de síndrome de Galileu. Aquele cientista que é a minoria, que tá falando uma coisa completamente fora da casinha, com zero evidências, na verdade, com evidência negativa, né? Com qualquer coisa assim, que você sabe que o cara tá pirando, ele vem, fica bradando. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido. Querem me calar. Eu sou o novo Galileu, estão me mandando pra fogueira. E é muito legal ficar do seu lado. E o que você fala combina com as minhas virtudes e ideologias, né? Exatamente o que eu queria ouvir. E aí é o viés da confirmação. Adorei você, vou te compartilhar. É a seleção de cientista. Faz o cherry picking de cientista. Esse aqui fala o que eu quero ouvir, esse aqui fala o que eu quero ouvir. Esse é o risco de uma analfabetização científica, quando você não entende como a banda toca e aí vira torcida de futebol. Exato. Né? E dá pra você ler o método, olhar e falar, não, isso aqui faz sentido ou não faz. Mas a gente tá falando sobre formação científica e falando de filosofia, tá? Sim. Hoje foi um momento em que você que tá assistindo aprendeu 2 vieses que tem em ciência. Então a próxima vez que alguém te falar alguma coisa, você pode pegar o artigo e falar, opa, aqui tem viés de seleção. Porque agora você sabe o que é viés de seleção. E você sabe o que é viés de confirmação. Aqui tem viés de informação, também dá pra ver. Aqui tem viés de confirmação, também dá pra ver. Então quanto mais você entende filosofia da ciência, mais você consegue ler um artigo e falar, tem um erro aqui. Tem um erro aqui. Certo? E não falando, olha, isso aqui fala exatamente o que eu queria ouvir. E tá escrito artigo e o cara usa jaleco, então eu tô certo. Exatamente. Você consegue filtrar mais isso. Então, alfabetizem-se cientificamente. Continuem acompanhando os 3 elementos. Perfeito, esse vídeo foi apoiado pela Aqui Lura. tem ciência. Aqui tem ciência! Esse vídeo foi apoiado pela Lura. Clica no link que tá aqui embaixo ou no QR Code que ficou aqui do lado. E a gente é uma produção Toca Cash, que pertence ao grupo Toca Livros, e tem mais 2 podcasts na casa, que é o Biologia em Meia Hora, maior e melhor podcast de biologia do país. A gente também tem o Musicalia, do Juscelino. O maior e melhor podcast de música brasileira do país. De música brasileira do país. É só clicar no link que tá aqui embaixo também, tá bom? Beijo. Falou. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Beijo do gordo. Uou. Esse foi mais longo, mas foi muito bom. Gostou? É gordofobia. Ia começar no Carlos Osso, mas eu não aceito. Eu não aceito, estou revoltado. Emílio, calma, Emílio. Estou revoltado. Calma, Emílio. Eu sofro bullying, Acabou. sabe, de café? Nesse lugar aqui. É difícil. Você tá falando, calma, foi o senhor que estava fazendo. Você falou, estou aqui com as bolinhas. Revoltado. Eu não sei mais como é que eu continuo isso. Começa. Ok, tudo bem, gente. Os amigos bolinhas. Ele falou. Amigos bolinhas. Amigos bolinhas. Ou Você seja, chamou de gordo eu também. presumo que eu também. Eu sei que a minha cintura está aumentando. Né, Clube mas- do Bolinha. Clube do Bolinha. Essas pessoas que já não entendem mais as piadas. As referências. As referências. Luluzinha, Bolinha. Eu já fiz bullying nessa vida. Eu sei esses artifícios. Pois é. Esses caminhos alternativos que o senhor está usando para fingir, para fazer gaslighting comigo. Olha Falar só. que o louco sou eu. E eu já sofri muito bullying. E agora eu estou... Devolvendo. Paulo Freire dizia, Quando a educação não é libertadora... o sonho do oprimido é virar o opressor. Ô, opressor, opressor. É isso aí. É ter os seus momentos de prazer As agora, micro consequências momentos de aí. prazer. Exatamente. Gordo. Agora eu entendo. Agora eu entendo o cara que me batia, né? Pois é. Não, Você vai começar a me bater agora, é isso? Não faça isso em casa, amigos. Pareidolia. Ver rosto em todo lugar. E aí, quando você consegue vencer esse fenômeno,
aí você pode finalmente entrar na continueidolia, Exato. né? Porque aí você... Deus, exato, exatamente. Pois é. Pois Mas bem, não é desse tipo de viés da de pareidolia que a gente vai falar. Isso é só um exemplo de O Fábio como... falou que não vai pôr foto do cu do cachorro, não. Vai. Mas é bonitinha a foto. É fofo. Agora que eu lembrei. Vira-lata caramelo. O Jesus no cu do cachorro. Exato, não é zoeira, é sério. Verdade, É vira-lata verdade. caramelo, é fofinho. Pois é, olha só. Doguinho. Ele vem de... Jesus está em todos os lugares. Ele vem de formas que a gente está além da nossa compreensão, Exato. né? Por que tá lá? Quem é você pra julgar Exatamente. os né? desígnios de Deus? Quero ver me crucificar agora, vou vir no caramelo. No cu do caramelo. Me crucifica agora. Ele não escolheu direito, né? Não especificou na hora A do... parte do caramelo. Exatamente. né? Isso Aí tinha um estagiário que odiava Jesus. Eu tenho a sensação de que isso é uma seleção de público que estamos fazendo. Porque Audiência, né? Então, Estamos- gente, vamos lá. Você tá incomodado com isso? Desculpa aí. desculpa. O foco não era isso. Estamos blasfemando de maneira desnecessária. A culpa foi aqui, mas- Demílio, me perdoe. Ele às vezes sai do decoro, né? A culpa foi minha. Aí, Bolinha. Vai, Bolinha. Começou, seu. E a culpa é dele porque ele tem sobrepeso. Minha educação não foi libertadora, me desculpe. Isso. Sou uma vítima do sistema. Exatamente. A culpa é de Paulo Freire. É isso aí. Não, na verdade, ele que teria me salvado. A culpa foi do sistema que não colocou Paulo Freire na minha vida. Tá certo. Tá vendo?